Olá, graça e paz. Estamos começando mais um programa A Tua Palavra é a Verdade, nessa segunda-feira, dia 14 de julho. Estamos às 10 horas e 5 minutos com vocês, Francisco Araújo, compartilhando a Palavra de Deus no programa A Tua Palavra é a Verdade, esse programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova. Com muita alegria estamos aqui para trazer mais uma porção preciosa das Escrituras, porção essa que certamente vai alimentar, vai fortalecer a sua fé, vai alimentar o seu espírito, e é esse o nosso objetivo com o programa A Tua Palavra é a Verdade. Essa palavra que já está no nome do programa é a Palavra de Deus. Nosso intuito é compartilhar a Palavra de Deus com você e que essa palavra possa alimentar você, possa fortalecer a sua fé, possa trazer esclarecimento nas Escrituras. E esse é o nosso objetivo com o programa A Tua Palavra é a Verdade. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, você tem um encontro marcado conosco, você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Desde já queria agradecer de coração a sua audiência, você que está na escuta do nosso programa aqui pela Pirauá FM 87.9. Você está sintonizado aí, o nosso agradecimento. Você que está nos ouvindo através da internet, pelos aplicativos, né? Principalmente por meio do Radiosnet. A nossa gratidão a você. Que Deus abençoe a você nesse dia. Você que está aqui na nossa zona urbana, nas lojas, no comércio da nossa cidade, nas repartições públicas. Você que está em casa, aí ligado, ouvindo o nosso programa. O nosso muito obrigado. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a sua casa, o seu lar. A bênção de Deus esteja sobre vocês. É a nossa oração para você nessa manhã. Você também que está na zona rural, nos sítios aí, nas fazendas, nas chácaras. Você que está aí na lida do dia a dia, né? No campo, mas está ouvindo a nossa programação. Muito obrigado a você que está ligadinho, ouvindo a Palavra de Deus no programa A Tua Palavra é a Verdade. Você que está nas regiões mais distantes, que nos ouve pela internet, a nossa gratidão. Que Deus continue abençoando você em Campina Grande, Lagoa Seca, né? Esperança, todas as cidades que estão ligadas aí, todas as pessoas que estão nos ouvindo, a nossa gratidão. Agradecendo aqui a audiência da irmã Edith, do irmão José, do Mateus, né? A irmã Antônia, que está sempre ligada ouvindo a nossa programação, como também o Romildo lá na barbearia, ao irmão Edivaldo, ao Ailton sempre ouvindo. Que Deus abençoe a irmã Graça também, a nossa gratidão. Ao Arquimedes aí na prefeitura, Deus abençoe a sua vida. E no programa de hoje nós vamos continuar trazendo temas, né? A cada programa nós temos trazido um tema principal, e o tema de hoje será sobre consagração. Se você ouviu o programa anterior, você vai lembrar que nós falamos sobre regeneração. Desde o início do nosso programa nós começamos a falar a respeito da Palavra de Deus no primeiro programa, depois falamos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a obra redentora que o Senhor realizou na cruz, sobre salvação, certeza da salvação, sobre regeneração foi o nosso último tema, e hoje vamos falar sobre consagração. Se você perdeu os programas anteriores, se você não ouviu aqui pela Pirauá, eu convido você a conhecer o nosso canal lá no YouTube, canal Riquezas de Cristo. Lá nós estamos colocando não só o áudio, mas também o vídeo do nosso programa. O canal lá no YouTube, você pesquisa, é o canal Riquezas de Cristo, você vai pesquisar e também você vai fazer a sua inscrição. Se inscreva aí no nosso canal Riquezas de Cristo no YouTube, que também nas terças-feiras nós temos ali, fazemos live todas as terças-feiras, e nessas lives estamos tratando do livro do Evangelho de João. Estamos estudando o Evangelho de João, e você é nosso convidado para nessa terça estar lá assistindo a nossa live no YouTube. Então hoje nós vamos falar sobre consagração. Consagração será o nosso tema, que nós com muita alegria vamos falar desse assunto, um assunto muito importante, porque a partir do momento que você é regenerado, que você crê no Senhor, é importante você entender como funciona a consagração. É a nossa atitude agora diante de Deus para uma vida cristã, de acordo com os princípios da palavra do Senhor e que agrada a Deus. Antes nós vamos ouvir
Antes nós vamos ouvir o nosso apoio cultural e em seguida nós continuaremos falando desse assunto, consagração. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 98737 8837, 98737 8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 13 minutos. Este é o programa A Tua Palavra é a Verdade, com vocês, Francisco Araújo. Queremos convidar você para ficar durante essa 1 hora conosco, ouvindo a Palavra de Deus, porque esse é o tema central, esse é o propósito do nosso programa, é levar a Palavra de Deus a você. Então, toda segunda-feira pela manhã, 10 horas, você tem esse encontro com a Palavra de Deus. Sempre separa esse tempinho aí, consagre esse tempo, esse 1 hora de todas as segundas-feiras, para você ouvir a Palavra de Deus, para você meditar, para que você possa voltar o seu coração para o Senhor, para que você comece a semana no rumo certo. O rumo certo é na presença de Deus, é ouvindo a Palavra de Deus. Talvez você tenha ouvido muitas coisas durante esse final de semana, mas agora é o momento de nós ouvirmos a Palavra do Senhor. Vamos, antes de nós entrarmos nesse tema de hoje, que é consagração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pelos nossos ouvintes, que o Senhor vá de encontro a cada um deles. Tu que conhece as necessidades que eles têm, Senhor, vá de encontro, supra a necessidade. Aqueles que estão desencorajados, vem ser o ânimo para eles. Aqueles que estão entristecidos, estão angustiados, muitas são as pessoas no nosso tempo que se encontram angustiadas, depressivas. Tu és a solução, Senhor. Nessa manhã, visita cada um, dá esperança no seu coração. Acima de tudo, brilha com a tua luz, que o Senhor resplandeça e essas pessoas possam ver o Senhor, possam ser alcançadas pelo teu amor, possam ter uma nova vida em Jesus Cristo. É o que nós rogamos nessa manhã preciosa, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito bom começarmos a semana em oração, tendo comunhão com Deus, ouvindo a sua palavra.
Queremos contribuir para isso. É por isso que toda segunda você tem um encontro conosco, você tem um encontro com a palavra de Deus. No programa de hoje vamos falar sobre consagração. Você sabe o que é consagração? Eu tenho certeza que você já ouviu muito essa palavra. De alguém precisa se consagrar, ou alguém está consagrado a Deus. Certamente é algo muito bom ser consagrado a Deus. Porque ser consagrado significa você se oferecer por completo. Se oferecer por completo, se dar por inteiro. Isso é consagração. Mas isso pode ir numa outra direção. Quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, quando nós não conhecíamos o Senhor, quando a luz do Evangelho não tinha brilhado em nossos corações, nós vivíamos, mesmo sem saber, uma vida consagrada ao pecado, consagrada ao mundo. Você que já creu no Senhor, lembra disso. Como é que era a nossa vida antes de crer no Senhor Jesus? Estávamos totalmente envolvidos, dedicados, consagrados, né? Oferecendo o nosso tempo, oferecendo os nossos recursos, oferecendo o nosso ser para as coisas do mundo, para as coisas que são pecaminosas, para as coisas que não agradam a Deus. Você talvez não soubesse, mas isso é uma consagração. Você era consagrado às coisas do mundo. Mas uma vez que nós fomos alcançados pela misericórdia e graça de Deus, nós devemos agora nos consagrar ao Senhor. Então agora, uma vez que cremos, que nascemos de novo, que foi o tema, né, que fomos regenerados, foi o tema do programa anterior. Uma vez que nós nascemos de novo, agora nós somos de Deus. O que é que nós devemos fazer? Devemos nos oferecer completamente, oferecer todo o nosso ser ao Senhor, oferecer o nosso tempo, oferecer as nossas atividades, os nossos recursos, a nossa vida, a nossa casa. Nós devemos consagrar e oferecer ao Senhor. Essa deve ser a nossa atitude, uma vez que nós cremos nele, né? Vamos ler um texto aqui de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Acompanhe-nos com a sua leitura. É muito importante que você pegue a sua Bíblia e acompanhe. Se você não tiver a Bíblia do lado aí, você pode anotar esses versículos. E encorajo você a depois conferir. Porque tudo aquilo que nós falamos precisa estar embasado, precisa ter como base as Escrituras, ter como base a palavra de Deus, para que seja Deus falando e não uma pessoa falando. E quando Deus fala, nós podemos crer, nós podemos ter segurança naquilo que está escrito. Não é verdade? Não é Francisco falando, não é José, João, Paulo, mas é a palavra de Deus. Então eu encorajo você a fazer essa leitura. Então Romanos capítulo 6, o versículo é o versículo 13, que diz assim: nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas ofereçais a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Está dizendo que é para que nós não ofereçamos, está falando para os romanos, está falando para os crentes em Roma, né? Então está falando para nós somos os cristãos. Nesses dias, a palavra de Deus ela é direcionada para nós. Então, nem ofereçais os vossos membros, os membros do seu corpo ao pecado. Uma vez que nós somos do Senhor, nós devemos oferecer os membros do nosso corpo, todo o nosso ser, ao Senhor. Então ele está falando aqui para não fazer isso ao pecado como instrumento de iniquidade. Como ressurreto, mas oferecei-vos a Deus, olha só, aqui tem um contraste, não se oferecer para o mundo, né, o pecado, mas nos ofereçai-vos a Deus. Uma vez que a nossa vida mudou, o nosso ser, aquilo que nós somos, devem ser oferecidos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, porque nós passamos por essa experiência de morte e ressurreição, juntamente com Cristo, e diz mais: e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, o nosso corpo, antes, ele era oferecido, ele era consagrado como instrumentos do pecado, instrumentos de iniquidade, como fala aqui. Mas agora, o nosso corpo, o nosso ser, deve ser oferecido ao Senhor como instrumento de justiça, de fazer o que é correto, de fazer o que agrada a Deus. O nosso ser é para ser consagrado ao Senhor
para que façamos o que é de acordo com a palavra de Deus, membros dedicados agora à justiça de Deus. Vamos ver também o versículo 19, desse capítulo 6, Romanos 6, 19, que fala assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque Paulo está fazendo essa comparação que eu fiz no início, de uma vida antes de conhecer o Senhor, para uma vida depois que se conhece a Jesus. Então, antes de nós conhecermos, termos sido alcançados pela graça de Deus, a nossa vida era exatamente essa, oferecida ao pecado. Eu vou ler mais uma vez esse texto e veja como é interessante. Romanos capítulo 6, versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Aí ele diz: assim como oferecestes, no passado, ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, certo? Então aqui é se referindo quando nós não tínhamos o Senhor, quando nós não conhecíamos a Cristo, nós oferecíamos os nossos membros como escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Aí ele fala: assim oferecei, olha, algo presente, assim oferecei agora, porque agora você creu no Senhor, agora você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, então o seu ser, o seu corpo deve ser oferecido ao Senhor como membros, para servirem à justiça, Ele fala assim: oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, oferecer-nos a Deus, todo o nosso ser, é uma atitude de consagração. Como eu falei, antes você estava consagrado a outras coisas e nem tinha percepção de que você estava num viver de consagração ao mundo, ao pecado, ao engano. Porque todo o seu ser, todo o ser do homem sem Deus, ele se dedica a isso, se entrega ao pecado, ao engano, à mentira. Mas agora, uma vez que cremos no Senhor Jesus, nós devemos nos consagrar ao Senhor, entregar a Ele todo o nosso ser. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, nós devemos nos consagrar a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E o nosso maior exemplo de consagração, sabe quem é? É o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele é o nosso modelo em todas as coisas. Se você quiser seguir alguém como modelo, olhe para a pessoa de Jesus. Olhe para a sua história, para o que ele realizou, como ele procedeu, que aí nós vamos ter um modelo perfeito. O único modelo perfeito para nós seguirmos é a pessoa do Senhor Jesus. Porque os homens, eles são falhos, eles vão tropeçar, ou já tropeçaram. Por isso nós não podemos ter homens como modelo. Nós devemos ter a Jesus como nosso modelo. Tá certo? Porque se nós tivermos homem como nosso modelo, nós corremos o risco de tropeçarmos também, porque mais cedo ou mais tarde essa pessoa está sujeita ao tropeço. Mas Jesus não. Então Hebreus capítulo 9, livro de Hebreus, acompanhe-nos por gentileza. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Pega a sua Bíblia aí, acompanhe conosco a nossa leitura. Hebreus 9, 28, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido, olha só o que está dizendo o texto, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Chama a sua atenção para a parte A do versículo, que fala: assim também Cristo, tendo se oferecido, Cristo se ofereceu como uma oferta, ele se deu por inteiro, se deu por completo. Esse é um modelo de consagração. Nós também devemos nos entregar por completo ao Senhor, deixar que Ele governe a nossa vida, deixar que Ele governe o nosso viver,
desejar que Ele esteja no controle de tudo aquilo que nós fazemos. Então isso é um viver de consagração. Nós precisamos permitir que Ele governe a nossa vida, porque nós entregamos a Ele a nossa vida. E essa entrega é o significado de consagração. Amém? Vamos ver também a razão, a base, por que eu devo me consagrar. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19. Diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 e 20. Diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nessa primeira carta que ele escreve aos irmãos de Corinto, a igreja em Corinto, né? Ele está dizendo que o nosso corpo, o seu corpo, o corpo daquela pessoa que foi regenerada, que creu no Senhor Jesus, sabe o que é que ela é? Ela é um santuário do Espírito Santo, é um lugar de habitação do Espírito Santo. E que o Espírito Santo, e ele está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então a primeira coisa, e isso é uma base para a nossa consagração, é nós compreendermos que nós não pertencemos a nós mesmos, que nós fomos comprados por preço, e Pedro vai dizer que com preço de sangue. Não foi com ouro nem a prata que nós fomos comprados, mas com o sangue de Jesus. E uma vez que nós fomos comprados, obviamente nós não pertencemos a nós. Aquela pessoa que nos comprou, ela é o nosso dono. Ele tem direitos sobre nós. Então essa é a base da nossa consagração. Nós devemos nos consagrar a Ele porque nós pertencemos a Ele. Nós não podemos viver uma vida baseada no que nós queremos ou que nós achamos, porque nós não pertencemos a nós mesmos. Nós devemos viver uma vida de consagração, por quê? Porque nós somos o santuário, o lugar de habitação do Espírito Santo. É o que o texto fala. Ele até é uma pergunta, né? Acaso não sabeis? Você sabe? Acaso não sabeis que sois santuário do Espírito Santo, que está em vós? O Espírito Santo está em vós, os que creram, né? O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, vocês não pertencem a si mesmo, porque vocês foram comprados por sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o meu corpo, o seu corpo, você que foi comprado pelo sangue de Jesus, o seu corpo não pertence a você. O seu corpo deve ser oferecido em consagração ao Senhor. Você não pode usá-lo de qualquer forma, porque se usar o corpo de qualquer forma, se usar os membros do seu corpo para práticas do pecado, para coisas que desagradam a Deus, você está ofendendo a Deus, porque você está usando algo que não lhe pertence. É algo separado para Deus, comprado para o Senhor. Por isso que é tão importante que nós tenhamos a compreensão, nós tenhamos o entendimento de quem nós somos. Uma vez que nós cremos no Senhor, nós passamos a ser uma propriedade de Cristo, uma propriedade de Deus. Isso é algo maravilhoso. Nós estávamos perdidos nesse mundo e fomos comprados, fomos encontrados pelo Senhor Jesus, e agora nós pertencemos a Ele. Por isso nós devemos nos consagrar ao Senhor. É maravilhoso a palavra de Deus, que traz toda a compreensão, todo o esclarecimento com respeito a muitos assuntos, né? Todos os assuntos, na verdade, nós encontramos na palavra do Senhor. Então, esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e 20, traz esse esclarecimento para nós. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um hino aqui, e na sequência nós continuaremos esse assunto, falando de consagração.
Estamos às 10 horas 32 minutos. Você está ouvindo o programa Tua Palavra é a Verdade, com vocês, Francisco Araújo. Hoje falando sobre o tema consagração. Consagração é um tema maravilhoso, porque nos orienta como os filhos de Deus, como pessoas que creram no Senhor Jesus, que entregaram as suas vidas para o Senhor. Ela fala de como nós devemos viver, nós devemos nos oferecer ao Senhor todo o nosso ser. Isso é consagração, oferecer todo o nosso ser ao Senhor. E nós vimos no bloco anterior, falando em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, que nós somos a habitação do Espírito Santo, que nós somos comprados por preço. Aí o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, sua primeira epístola, abra conosco esse texto, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículos do 14 ao 19, esse texto é maravilhoso. Diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Então o apóstolo Pedro está falando para os irmãos, está falando que eles são agora o quê? Filhos da obediência. Por quê? Porque essas pessoas creram no Senhor. Antes de crer no Senhor Jesus, de entregarem a sua vida, as pessoas são chamadas de filhos da desobediência, filhos da ira, lá em Efésios capítulo 2, Mas aqui, uma vez que cremos, nós somos o quê? Filhos da obediência. Deus nos considera filhos da obediência. Aí diz o apóstolo Pedro, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Então, uma vez que nós cremos, nós nos tornamos filhos da obediência, nós não devemos nos amoldar. Amoldar é tomar a forma, tomar o molde, Um exemplo disso é uma forma de bolo, por exemplo. Você coloca a massa lá e o bolo vai tomar a forma que tem a forma. Então a massa se amoldou, se encaixou naquela forma ali, e ela vai ter essa forma. Então nós não devemos nos amoldar ou tomar a forma das paixões, das coisas que nós tínhamos antes, quando nós não tínhamos o Senhor, quando nós não conhecíamos a Deus. Uma vez que nós cremos, nos tornamos filhos da obediência, nós vamos viver um viver em novidade de vida. Não é um viver segundo as práticas do passado, as práticas pecaminosas, as práticas vergonhosas. Não. Agora nós vamos viver uma vida que agrada a Deus. Diz o versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Está vendo o que Pedro está falando aqui? Segundo é santo aquele que vos chamou, Deus é santo. Ele nos chamou. Então, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, agora nós precisamos ter um viver de santidade, um viver de nos consagrarmos ao Senhor. A consagração nos faz ter um viver de santidade. Continuando, o versículo 16 fala assim: porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, filhos da obediência, nós devemos ser como o nosso Pai, certo? Porque o nosso Pai é santo, nós também devemos ser santos. Santo é separado para Deus, alguém que vive em santidade, alguém que vive tendo um viver de consagrar a sua vida ao Senhor. Você vê que esses temas estão relacionados, consagração, não é? Santificação, eles estão relacionados porque isso faz parte da nossa vida cristã. Quando nós temos uma vida de consagração, naturalmente nós temos uma vida de santidade, um viver santo. Nós vamos ter um viver de maneira prática de nos abster, de nos separar das coisas que não agradam a Deus. Olha o que diz o versículo 17. Ora, se invocais como pais aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se você está dizendo que Deus é o seu Pai, você não pode viver de qualquer maneira. Você precisa viver de acordo com o padrão de Deus. É isso que ele está falando aqui, ó. Ora, se invocais como Pai
aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as suas obras, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então agora, como filhos de Deus, eu não posso viver mais de qualquer maneira, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso quer dizer que quando ele for julgar, ele vai julgar sem fazer nenhuma acepção, não importa se é filho ou se não é. Então muitas pessoas acham que pelo fato de terem crido no Senhor podem viver de qualquer maneira. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, nós devemos mais e mais buscar ter um viver de santidade. Nós devemos mais e mais ter um viver de santificação, de consagração, por causa do nosso Pai, por causa de quem Ele é. E Ele está fazendo uma advertência, nós não podemos viver. Tem pessoas que mesmo sendo cristãos têm vivido de qualquer forma, dizendo assim, não, Deus perdoa. Ele perdoa. Mas sem dúvida nenhuma, o preço, né, as consequências do pecado virá sobre aqueles que cometerem pecado. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui Pedro fala que nós somos comprados, não foi com ouro nem com prata, não foi com uma moeda secular, por mais valiosa que as moedas possam ser, que um determinado metal como ouro, diamante possa ser. Não, o preço foi muito mais alto. O preço que foi pago por nós foi o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, foi com a sua própria vida. Ele nos comprou para si. Nós pertencemos a Ele. É por isso que nós devemos, sim, nos consagrar todo o nosso ser ao Senhor. Vamos ver um texto aqui também de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, o versículo é o versículo 14. Acompanhe-nos. Versículos 14 e 15. Aqui vai dizer, vai mostrar também o que é que o Senhor deseja de cada um de nós. O que deve motivar a nossa consagração. O que é que me motiva a me consagrar a Deus? Diz aqui o versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse texto está falando que nós devemos ser constrangidos a nos consagrar a Ele por causa do seu amor. Olha o que Ele fez por nós. Ele foi à cruz, sofreu tudo aquilo que Ele passou, todo o sofrimento, todas as dificuldades que Ele enfrentou na sua vida humana, concluindo-se com a sua morte. A morte na cruz, que era o pior tipo de morte que existia naquele tempo. A morte na cruz era uma morte que era aplicada apenas aos piores criminosos da época. Não era uma morte que era dada para todas as pessoas, mas os piores criminosos recebiam esse tipo de punição. Mas eu pergunto para você, Jesus, ele tinha alguma culpa? Nele havia alguma coisa que justificasse ao menos ser ferido, ser morto? Não. Muito menos a morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa que existia, porque era um sinal de que aquela pessoa era uma das piores pessoas que existia. Era um dos piores criminosos que recebia aquela pena de morte. Então ele fez tudo isso por amor a nós, para poder morrer lá na cruz e nos substituir, e para que nós, uma vez crendo nele, recebamos a vida eterna, recebamos perdão dos nossos pecados e sejamos reconciliados com Deus e possamos viver na sua presença como filhos da obediência. Então isso deve nos constranger. Então o que é que deve me motivar, eu como um cristão? Qual é a motivação que eu devo ter para que eu agora me consagre ao Senhor? É exatamente o amor de Cristo. Nós precisamos ser constrangidos pelo amor de Cristo, por aquilo que Ele realizou, por aquilo que Ele fez. Ou seja, Ele fez algo tão grandioso
que o mínimo que eu devo fazer, o mínimo que eu devo fazer é me consagrar a Ele, é entregar todo o meu ser a Ele, entregar a minha vida a Ele, o meu tempo, o que eu faço, o que eu desejo, o que eu tenho, consagrar tudo isso ao Senhor. Isso é o resultado de alguém que é constrangido pelo amor de Cristo, que é que está falando esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler mais uma vez com você. 1 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem, quem são esses que vivem? Aqueles que creram, nasceram de novo, para aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Então ele morreu para que eu não viva mais para mim mesmo, mas viva, mas ele diz aqui, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Jesus espera de mim e você, que já cremos nele, é que nós vivamos para ele, que nós abramos mão de viver uma vida buscando os nossos interesses, voltado para as nossas coisas, e passemos a viver uma vida voltada para Ele, para fazer a vontade dEle, para agradá-lo, não é? Como é que nós fazemos isso? Primeiramente, isso tem relação com a nossa experiência pessoal de comunhão com Deus. Quanto do nosso tempo nós tiramos para as coisas de Deus? Quanto tempo eu separo, por exemplo, para a leitura ali da Bíblia? Quanto tempo eu dedico ali de um dia para orar pelas minhas necessidades, orar pelas necessidades dos outros? Quanto tempo? Não é? Então isso demonstra quanto do meu tempo eu dedico ao Senhor, de maneira prática, né? Às vezes passamos a semana inteira envolvido com tantas ocupações, tantos afazeres, e quando chega o momento ali de nós nos reunirmos para ouvir a palavra, aí nós dizemos que não temos tempo. Então eu já vivi a semana inteira voltado para as minhas coisas, e eu não tenho tempo de tirar 1 hora, 2 horas ali por semana para me reunir com outros filhos de Deus, para meditarmos na palavra, para orarmos juntos, para termos comunhão. Isso mostra que eu estou vivendo a minha vida, eu estou dedicando todo o meu tempo, tudo que eu tenho, para os meus interesses, porque as coisas de Deus passam a estar em segundo plano. Isso demonstra que a minha vida não tem sido uma vida de consagração, não é? Às vezes temos buscado apenas as coisas que nos interessam e não temos nos consagrado verdadeiramente ao Senhor. Então isso envolve principalmente o nosso tempo, quanto nosso tempo nós dedicamos para as coisas de Deus. Tem pessoas que só lembram de Deus, de separar alguma coisa para Deus, algum tempo para Deus, no final do ano. Imagina, é o culto de final de ano, é a missa de final de ano, uma vez no ano. Então o Senhor deu tanto a nós, deu tanto por nós, fez tanto a nosso favor, deu a sua própria vida, e num dia nós não temos ali um momento para Ele, para ouvir a sua palavra, para ter comunhão com Ele, para meditar. Então isso é uma coisa que entristece o coração do Senhor Jesus. Vamos ver também aqui um texto muito interessante de Levítico, capítulo 8, Levítico no Antigo Testamento, o capítulo 8, versículo 22. Levítico 8, 22 e 23. Tem uma prática aqui bem interessante, que acontecia com os sumos sacerdotes, né? Os sacerdotes precisavam fazer uma prática bem interessante que está relacionada exatamente com a consagração. Está relacionado com a consagração. Vamos ver o texto. Levítico capítulo 8, versículos 22 e 23. Diz assim: Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Isso era aqueles rituais que havia no Antigo Testamento. Então tinha um sacrifício que era chamado de o sacrifício da consagração, e isso estava relacionado com os sacerdotes. Então diz assim o versículo 22: Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do cordeiro. Ou seja, quando se colocava as mãos sobre a cabeça de um animal que estava sendo sacrificado, aquela pessoa estava se identificando com aquele animal. Era como se aquele animal,
Aquele animal representava a pessoa. Então Arão e os seus filhos fizeram isso e puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Versículo 23. E Moisés o imolou. Moisés matou o animal e tomou o seu sangue. Observa aqui, o que é que ele fez com o sangue do animal? Pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Você está entendendo o que aconteceu? Aquele animal da consagração foi imolado, então Moisés pega o sangue do animal e passa na orelha do sacerdote. Passa em 3 partes principais do sacerdote, representando que aquela pessoa estava em consagração. Aquela pessoa foi consagrada a Deus. Então passou o sangue do animal sobre a orelha direita, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Veja que interessante. O que é que isso significa? Significa que aquela pessoa consagrou o seu ser para Deus. Significa que o seu ouvido, o ouvido daquela pessoa, daquele sacerdote, daquele sumo sacerdote, estava consagrado a Deus. Eu pergunto para você nessa manhã, o seu ouvido está consagrado para Deus? Você tem dedicado a ouvir coisas que edificam a sua vida? Você tem cuidado dos seus ouvidos para que nele chegue aquilo que traz edificação, aquilo que anima você a buscar as coisas de Deus? Ou você tem dado ouvido a coisas que têm conduzido você para o que não agrada a Deus? Se isso é assim, você não está consagrado ao Senhor. Então nós devemos ter o cuidado daquilo que chega aos nossos ouvidos. Como diz o salmista no Salmo 1, que ele não se assentava na roda dos escarnecedores. Não é? Então nós devemos ter cuidado daquilo que, as conversas que nos chegam, nós não devemos fazer com que os nossos ouvidos se tornem, como diz um ditado secular, né? Não devemos fazer com que nossos ouvidos sejam ouvidos de pinico. Nós devemos deixar que todo tipo de porcaria chegue aos nossos ouvidos, porque nós somos uma pessoa consagrada ao Senhor. Não vamos deixar que sujeiras, palavras inadequadas, conversas inadequadas, pecaminosas, entrem no nosso ouvido, porque o nosso ouvido foi feito para ouvir a palavra de Deus, para receber palavras de edificação. É isso que significa aqui nesse texto de Levítico, o sumo sacerdote ter o sangue colocado na sua orelha e também na sua mão, no polegar da mão direita, porque a mão está relacionada com as ações, com o trabalho. Como é que é o nosso trabalho? Independente do que nós trabalhamos, em que nós trabalhamos, nós devemos fazer isso em consagração ao Senhor. Eu trabalho na roça, né? Ali cuidando da plantação. Pois faça isso em consagração ao Senhor, em santidade. Não, eu trabalho numa repartição pública, eu trabalho numa escola. Então nós devemos fazer isso em santificação ao Senhor, usando o nosso trabalho, as nossas ações de maneira santa, pura, para abençoar outras pessoas. E isso é um viver de santificação. E os nossos pés, porque nós vemos aqui a orelha, a mão e o pé. O pé diz respeito ao nosso andar, o nosso caminho que nós vamos trilhar. Nós temos andado em caminhos de edificação. Nosso caminho é um andar, nosso caminhar é um caminhar na luz do Senhor, ou temos trilhado caminhos de trevas? Se nós temos andado de acordo com os princípios da palavra de Deus, temos trilhado o caminho da luz, é porque o nosso ser, ele tem sido consagrado ao Senhor. Então todo o nosso ser deve ser consagrado a Deus. Para nós concluirmos, vamos ler ainda um texto aqui. Não vai ser possível vermos todos os textos que eu separei para nós vermos hoje, mas um texto muito conhecido, falando de consagração, Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2. Que o apóstolo Paulo, falando aos romanos, diz: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo um rogo aos irmãos que apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. E ele vai dizer que isso é a coisa mais racional, mais lógica que alguém pode fazer. Quando ele diz assim, que é o vosso culto racional, ou serviço racional, ou a coisa mais racional que nós podemos fazer, é uma vez que nós cremos nele, consagrar a ele a nossa vida, oferecer o nosso corpo. Alguns cristãos pensam que consagração está relacionada apenas a questões espirituais, as coisas do âmbito espirituais, ou não físicos, né? Como ouvir a palavra, como louvar ao Senhor. Não, não é apenas isso, é todo o nosso ser. A maneira que nós usamos nosso corpo pode ser em pecado. Ou melhor, não deve ser em pecado. Pode estar sendo, né? Mas não deve ser um procedimento que não esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Uma pessoa que está, por exemplo, em adultério, fornicação, né, outros tipos de pecados carnais, ele está usando o seu corpo. Se ele é um cristão, né, você está usando o seu corpo, ele está danificando o seu corpo, ele está ofendendo aquele corpo que não é para esse uso, não é para esse destino. Isso não agrada o Senhor. Então todo o nosso procedimento com respeito ao nosso corpo, sobre o nosso ouvir, o nosso ver, porque a consagração tem respeito também ao que nós vemos, e nos dias que nós estamos vivendo, há uma apelação muito grande para o que é visual. Você abre o celular, são vídeos, são imagens inadequadas. Nós precisamos estar atentos a essas coisas para isso não causar um dano ao nosso ser. Então nós, como filhos de Deus, devemos ter cuidado com o que nós ouvimos, tenhamos cuidado com o que nós vemos, porque isso pode trazer um dano para a nossa vida espiritual. Isso pode significar que nós não estamos vivendo uma vida de consagração, nós estamos vivendo segundo os moldes do velho homem, e não é isso que Deus deseja para nós. É isso, meus amados. Tinha muitos textos para nós vermos hoje, mas isso o tempo não vai nos permitir. Mas eu creio que aqui, né, esses versículos que nós vimos foi suficiente para que nós possamos ser iluminados com respeito a uma vida de consagração, de comunhão com Deus, de santificação diante de Deus. Estamos chegando ao final do nosso programa e quero convidar você mais uma vez, convidar para as nossas reuniões. Eu nem falei das reuniões. As nossas reuniões acontecem aqui todas as quartas e sábados, às 19h30. Quartas e sábados, 19h30. Na quarta-feira são reuniões nos lares, nas casas, né? E no sábado, o endereço é a Rua Helena Vicente, sem número, do Parque da Lagoa. Você é o nosso convidado para nesse sábado estar conosco reunidos ali, para louvarmos ou meditarmos na palavra de Deus. Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, a casa do irmão Dier. Nós reunimos todos os sábados ali. E nas quartas, as reuniões só acontecem nos lares. Se você desejar uma reunião na sua casa, é só nos contatar, que nós, com muita alegria, vamos estar fazendo essas reuniões. Essas reuniões nos lares são reuniões onde nós aprendemos da palavra de Deus. Reuniões para nós meditarmos na palavra, estudarmos as escrituras. Também pode ser ministrado ali cursos bíblicos. Se você deseja receber um curso bíblico na sua casa, curso bíblico é a gente estudarmos mais profundamente alguns assuntos das escrituras. Se você tem dúvida com respeito às coisas da palavra de Deus, é só entrar em contato conosco, que nós, com muita alegria, vamos estar fazendo essa reunião. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um programa, por mais um dia. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez te damos graças por esse momento, por essa uma hora. Rogamos pelas pessoas que estão na escuta do nosso programa, que o Senhor vá de encontro, o teu Santo Espírito visite cada casa, cada família, e a tua palavra penetre em cada coração. Cada pessoa que está nos ouvindo nessa manhã, tu que conhece os corações, sabe as necessidades, supra, Senhor, vá de encontro, levando salvação, levando encorajamento, levando fortalecimento, levando ânimo, levando esperança, porque tu és a nossa esperança. No nome de Jesus que nós agradecemos, amém e glória a Deus. Meus amados, quero convidar desde já você para a próxima segunda, para estar conosco aqui na Pirauá FM, no programa A Tua Palavra é a Verdade. Fiquem todos na paz e até a próxima segunda.